Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Você vai acompanhar o resumo das sessões da semana no Supremo Tribunal Federal. Os ministros concluíram o julgamento sobre a descriminalização da maconha para consumo pessoal e definiram 40 gramas como critério para diferenciar usuário de traficante. Acompanhem com a gente aqui na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui no estúdio com a gente a nossa consultora jurídica Gisele Reis. Oi, Gisele. Olá, Flávia. Olá para todos que estão aqui nos acompanhando agora. Bom, eu vou esclarecer tudo sobre o julgamento desta semana, com grande repercussão, inclusive repercussão geral, acerca da descriminalização do uso da maconha. Tá certo. E a gente vai começar falando sobre isso, porque foi na quarta-feira. O Supremo estabeleceu o parâmetro de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. O entendimento foi no julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. A reportagem é da Marta Ferreira. O Supremo não discutiu a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza como crime. Na prática, o porte de maconha para consumo próprio segue sendo um ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Com a decisão do STF, esse ato passou a ser considerado um ilícito administrativo, ou seja, com punição mais branda do que uma infração penal, não gerando antecedente criminal ao usuário. Mas o porte para consumo próprio segue sujeito a sanções administrativas que estão previstas na Lei de Drogas de 2006, entre elas advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O tribunal também discutiu a fixação de um critério objetivo para diferenciar o tráfico do porte e da produção para consumo próprio. Isso porque, até então, essa definição ficava a cargo da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Mas a norma é interpretada de formas diversas, dependendo da pessoa e do local em que ocorrer o flagrante. Assim, o plenário decidiu que a quantidade máxima de maconha que configura como uso pessoal é de 40 gramas ou 6 plantas, até que sobrevenha legislação regulando essa questão. Considero que esse é o capítulo principal da nossa decisão. Ao fixarmos a quantidade que, a partir de agora, como presunção, vai distinguir o usuário de traficante, vai evitar que esta prisão exacerbada forneça mão de obra para o crime organizado nas prisões brasileiras. Portanto, ninguém aqui no Supremo Tribunal Federal, nenhum dos 11 ministros, defende o uso de drogas. Antes, pelo contrário, nós desincentivamos o uso de drogas. Drogas ilícitas são uma coisa ruim. Nós estamos aqui debatendo a melhor forma de enfrentar este problema e minimizar as suas consequências para a sociedade. E constatamos que a não fixação de uma quantidade distintiva tem sido uma má política pública relativamente às drogas. E aqui já numa opinião própria, penso que a política de drogas que se deva praticar é a de monitoramento dos grandes carregamentos, de persecução dos grandes traficantes, de monitoramento do dinheiro e do policiamento tão intenso quanto possível de fronteiras, e não a política de prender em flagrante meninos pobres de periferia com pequenas quantidades de drogas. Esse caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Os ministros também chegaram ao consenso sobre a liberação de valores contingenciados do Fundo Nacional Antidrogas e a destinação de parte da verba em campanhas educativas, principalmente para os mais jovens, sobre os malefícios do consumo de drogas, de forma semelhante ao que foi feito
em campanhas sobre o cigarro. Essa discussão chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou um homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de destacar que o tema é, sim, de competência do Supremo. Quem recebe os habeas corpus que envolve as pessoas presas com drogas é o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nós precisamos ter um critério que oriente a nós mesmos em que situações se deve considerar tráfico e em que situação se deve considerar uso. Portanto, não existe matéria mais pertinente à atuação do Supremo do que essa, porque cabe ao Supremo manter ou não uma pessoa presa, como cabe aos juízes de primeiro grau. Portanto, essa é tipicamente uma matéria para o Poder Judiciário. Nós precisamos ter um critério para definir se a pessoa deve ficar presa ou não. Ou seja, se nós vamos produzir esse impacto dramático na vida de uma pessoa ou não. Portanto, não há papel mais importante, talvez, para o Judiciário do que ter um critério para definir se uma pessoa deve ser presa ou não deve ser presa. E depois da sessão, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista coletiva para esclarecer a decisão do Supremo. Vamos ouvir. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que o julgamento foi realizado porque o STF foi provocado para decidir um recurso que questionava a condenação de um homem por porte de 3 gramas de maconha. O presidente da Corte disse que os argumentos foram constitucionais e que fazem parte da função do Supremo. Essa é tipicamente uma matéria para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo Tribunal Federal que julga os recursos e os habeas corpus que chegam de pessoas que são presas pelo porte de drogas, e é preciso ter algum tipo de critério para distinguir o que deve ser tratado como porte para consumo pessoal e o que deve ser tratado como tráfico. Portanto, não é o Supremo que escolhe decidir essa matéria. Os recursos é que chegam aqui, as pessoas são presas e entram com habeas corpus aqui. O ministro destacou que a discussão no tribunal girou em torno do tratamento jurídico a ser dado ao porte de maconha para consumo pessoal e o estabelecimento de um critério para diferenciar traficantes de usuários, pois a Lei de Drogas de 2006 não estabeleceu parâmetros. Para Barroso, não houve invasão de competência com o Legislativo e a decisão da Corte estabeleceu critério a ser aplicado sem diferenciar nível social. O esforço que nós fizemos foi para acabar com a discriminação que se tem feito no Brasil, na medida em que a falta de critério permite que a autoridade policial decida se é tráfico ou se é consumo. Como os recursos chegam aqui, os habeas corpus chegam aqui, nós estabelecemos um critério objetivo que valha para todo mundo, para pobres e para ricos. Com o julgamento, o uso pessoal de maconha deixa de ser crime e passa a ser um ilícito administrativo. Gisele, explica para a gente essa diferença que foi dada após a conclusão do julgamento. Então, esse é o ponto fundamental, né, da análise que o Supremo fez sobre este caso. E sobre o olhar, né, da Suprema Corte, o que nós temos aí? A Lei de Drogas caracterizava essa conduta como crime, mas não estabelecia penas privativas de liberdade. Diante dessa despenalização, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, se já não há pena, não há razão de ser para que essa conduta seja classificada como um ilícito penal, que seja tratada no âmbito do sistema penal. Então, uma infração penal, ela tem não só a consequência da punição, da pena, que restringe a liberdade, mas ela também tem os efeitos secundários, como, por exemplo, a reincidência, né? A pessoa deixa de ser primária, tem a suspensão dos direitos políticos e o que os ministros compreenderam por maioria é que isso acaba sendo muito desproporcional em relação à conduta praticada. Então, atendendo aí os princípios previstos
na Constituição Federal, né, de autonomia da vida privada, de intimidade, entenderam que essa conduta ela não deve ser tratada como um crime, e sim como um ilícito administrativo. O que isso significa, Flávia? Continua sendo ilegal, continua sendo ilícito. Só que a consequência sai da esfera penal e passa para a esfera administrativa. Então, a pessoa que é flagrada usando essa substância, né, até a quantidade estabelecida pelo Supremo, que é de 40 gramas, ela, a princípio, vai ser considerada usuária e ela vai ter que se submeter a medidas, que são medidas administrativas, a advertência e também o comparecimento a curso educativo sobre os malefícios da droga, né? Então, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal não legalizou o consumo de substância entorpecente, o consumo de droga, e que o tráfico continua sendo tráfico com a punição que está prevista na Lei de Drogas, que é a lei de 2006. Então, é bem importante que isso fique bem claro. Gisele, e apesar da descriminalização, o consumo da maconha em ambiente público é proibido, continua proibido. Se o usuário for flagrado, a polícia vai apreender a droga. E como vai ser esse procedimento a partir de agora? Esse usuário também vai à delegacia, a droga é apreendida e ele vai para a delegacia. Exatamente. Ele vai até a delegacia, porque essa droga, como você mesmo já esclareceu, ela precisa ser apreendida, independentemente da quantidade, a droga será apreendida. E o CNJ ele vai estabelecer quais são os parâmetros, na verdade, que vão direcionar as condutas a partir daí. O certo é que a pessoa não poderá ser presa em nenhuma hipótese, não haverá prisão em flagrante, não haverá nenhuma consequência penal. E a autoridade policial, caso ela desconfie e entenda, diante das circunstâncias da apreensão daquela substância, mesmo sendo uma quantidade menor, né, até 40 gramas, se ficar ali demonstrado... Quais são essas circunstâncias, né? Porque Sim. Pode ser a quantidade até 40, mas configurar um tráfico, é isso? Pode, exatamente, quais seriam essas condições? As circunstâncias, elas estão ali relacionadas ao local do fato, se além da droga foi apreendido também embalagens, né, de acondicionamento de substância entorpecente, balança de precisão, caderninho de anotação com o nome de vários, né, usuários dependentes de drogas. Então, a depender da circunstância, se ficar caracterizada uma situação de tráfico e não de consumo pessoal, aí sim essa pessoa poderá ser presa em flagrante e é encaminhada para uma audiência de custódia. E o juiz vai verificar se realmente ficou caracterizado ali o uso ou o tráfico, mas diante dessas circunstâncias que são importantes, estabelecidas até na própria legislação, né? Qual foi o ambiente, aquela pessoa tem primariedade ou não em relação àquela conduta, se já havia sido condenada por tráfico. Então, a gente precisa ter noção sobre esses procedimentos. Tá certo, Gisele. No próximo bloco, a gente vai falar do balanço dos trabalhos do Judiciário no encerramento do primeiro semestre. Não saia daí, porque é logo mais depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. O ministro André Mendonça, do STF, assumiu como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. A posse foi na terça-feira, dia 25, e quem acompanhou foi a repórter Daniela Ramalho. Em solenidade realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro André Mendonça tomou posse como integrante efetivo do TSE. Mendonça já fazia parte do TSE desde 5 de abril de 2022, mas como ministro substituto, agora assume uma das vagas destinadas a representantes do Supremo Tribunal Federal. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Tenho certeza que honrará a cadeira e a Justiça Eleitoral com todos os compromissos democráticos que ela tem. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, além de advogados e jornalistas.
Com a posse do ministro André Mendonça como integrante efetivo do TSE, o ministro Cristiano Zanin foi eleito para ocupar a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Gisele, você vai explicar então agora para a gente como funciona, né, esse rodízio dos ministros do Supremo como integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma eleição nesse rodízio? Existe uma eleição e também uma certa tradição, né, Flávia? A gente tem a Constituição Federal que estabelece o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral ele é composto de 7 membros. Dentre esses 7 membros, nós temos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ e 2 vagas que são decorrentes da carreira da advocacia. Então, dentre essas 3 vagas do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí a vaga destinada ao presidente e ao vice-presidente do TSE, e a corregedoria da casa fica por conta de um dos ministros do STJ. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal, há uma eleição entre os ministros sobre quem é o próximo ministro a assumir a vaga. Então, eles vão fazendo aquele rodízio de cadeiras, né? Quem ainda não foi ministro do TSE acaba podendo ser nomeado para exercer essa função. Então, a partir do momento em que você tem a nomeação desses ministros, no TSE é que se faz a votação sobre quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente, e eles ficam nessa função por até 2 anos. Os ministros do STF podem ser reconduzidos por mais um biênio, e essa recondução só pode acontecer em relação aos ministros do STF. Do STJ não se costuma muito ter esse rodízio, porque são muitos ministros. Outro ponto importante é dizer que para cada ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral, você tem também um ministro substituto. Nós vimos aí que o André Mendonça, né, tomou posse como ministro titular, e o ministro Cristiano Zanin tomou posse como ministro substituto. E as substituições, elas também acontecem da mesma maneira. Os substitutos dos ministros do STF devem ser do STF e, consequentemente, os do STJ exatamente, e da advocacia da mesma maneira. Tá ótimo, Gisele. Na última sessão plenária do semestre, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço dos trabalhos e dos primeiros 9 meses dele na presidência da Corte. Temos 37.647 processos entre originários e recursais. Foram 12.021 originários e 25.626 recursais. Houve um aumento de 13% no recebimento de processos originários e uma redução de 3,2% de processos recursais. O que nós verificamos é que os recursos vêm diminuindo em razão do funcionamento adequado da repercussão geral, porém, vem aumentando o número de reclamações. Tivemos um aumento de quase 50% nas reclamações nesse primeiro semestre de 2024. Foram atribuídos em repercussão geral 20 novos temas, sendo que 10 deles o tribunal reconheceu a existência de repercussão geral, 2 foram julgados com reafirmação de jurisprudência e em 6 temas foi afirmada a ausência de repercussão geral e 2 estão pendentes de julgamento. Gisele, essa adoção, né, da repercussão geral nesses julgamentos, nos julgamentos do Supremo, contribui bastante para reduzir a quantidade de processos, dar uma celeridade aos processos que estão esperando, né? Comenta isso pra gente, porque a gente está com o menor acervo dos últimos anos. Sim, mesmo sendo a corte que mais julga no mundo, né? O Supremo Tribunal Federal realmente recebe um número imenso de processos e de ações que também se iniciam aqui na Suprema Corte. Então, a demanda realmente ela é muito efetiva, essa demanda, né? Há uma judicialização até excessiva no âmbito dos tribunais de justiça e no Supremo Tribunal Federal não é diferente. Mas a repercussão geral, né, que foi destacada pelo ministro aí na fala dele, ela contribui muito para a resolução desses processos, porque você escolhe ali um caso concreto e é uma espécie de filtro recursal. Você não tem que julgar todos os recursos que discutem aquela matéria. Você precisa
selecionar um que seja o representativo de toda a controvérsia a partir da resolução desse caso, né, concreto, já que é um recurso, é um caso que veio de outras instâncias. O Supremo Tribunal Federal estabelece uma tese de repercussão geral, que é um resumo do julgamento que prevaleceu no plenário do STF, e essa tese é a que vai direcionar todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, é um importante instrumento. E na fala do presidente da Corte, o ministro Barroso disse que teve um aumento no número de reclamações. Eu gostaria que você explicasse para a gente que instrumento jurídico é esse? É uma ação, um tipo de ação que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal e que o fundamento para que ela seja apresentada é noticiar o descumprimento de uma decisão do STF. A partir do momento que o Supremo julga uma ação direta de inconstitucionalidade ou um recurso e declara constitucional ou dá uma interpretação conforme a uma legislação federal, esse entendimento tem que ser seguido, como a gente acabou de falar. E quando há qualquer tipo de descumprimento dessa decisão, é possível que o Supremo Tribunal Federal seja acionado exatamente para que ele seja informado do descumprimento da decisão e que isso revela, na verdade, uma afronta à autoridade das decisões do STF. Uma vez que, quando o Supremo Tribunal Federal é chamado a se manifestar, as decisões elas possuem assim, o chamado efeito vinculante, né? Ou seja, elas têm que valer para todas as pessoas, para todas as instâncias do Poder Judiciário. E a reclamação, inclusive o número maior de reclamação que nós temos, são provenientes da Justiça Trabalhista. Elas acabam sobrecarregando, né? E às vezes isso acontece por uma interpretação equivocada de uma decisão da Suprema Corte. Obrigada, Gisele. O presidente Barroso fez também um balanço do número de decisões da Corte no semestre. Nós julgamos aqui quase 40 mil processos nesse primeiro semestre. E com isso tivemos uma redução importante do acervo do tribunal, que chegou ao menor acervo dos últimos 30 anos, com 21.814 processos em tramitação. Baixamos em quase 10% o acervo que tínhamos no final de 2023. O Supremo proferiu 52 mil decisões, 10.034 decisões colegiadas entre turmas e plenários. Nós tivemos 36 sessões presenciais, sendo 18 ordinárias e 18 extraordinárias. Tivemos 21 sessões plenárias virtuais, 2 sessões solenes e uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, nós julgamos 3.855 processos em colegiados, sendo 44 no sistema presencial. A primeira turma julgou 2.863 processos e a segunda 3.297. Agora tem um recesso do Judiciário em julho, mas o Supremo não para. Temos sempre um ministro que fica de plantão durante o recesso para decidir os casos urgentes. Gisele, explica isso para a gente. Explico sim, Flávia. Nós temos esse período, né, de férias coletivas dos ministros, que são obrigados a tirar férias em janeiro e julho. Então, nesse período agora de julho, nós temos a suspensão dos prazos processuais, que é uma medida que durante esse período, como é obrigatório ter esse recesso, a gente fica então com esses prazos aí sem a continuidade da contagem deles, né? Eles voltam a ser contabilizados, contados somente a partir de agosto. Mas, como você bem esclareceu, é um momento em que a Justiça não é que ela vai fechar as portas, né? Na verdade, significa que o atendimento fica mais restrito, o horário mais reduzido e somente casos urgentes serão decididos ou pelo vice-presidente ou pelo presidente. Inclusive, haverá um rodízio entre os ministros, o ministro Barroso e o ministro Edson Fachin, para poder dar conta aí de atender essas demandas durante esse recesso em regime de plantão. Tá ótimo, obrigada. O canal do WhatsApp do Supremo Tribunal Federal ganhou o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O canal oficial do Supremo Tribunal Federal no WhatsApp ganhou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024, na categoria Mídia Digital. O canal oficial da Corte no WhatsApp foi criado no ano passado para se aproximar da população.
A ferramenta é utilizada pelo Supremo para divulgar as principais decisões, além de falar dos direitos dos cidadãos e explorar recursos da plataforma, como enquetes, figurinhas e memes. E tudo de forma descomplicada. O canal já tem quase 27 mil inscritos. A premiação, promovida pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, foi em Fortaleza, no Ceará. A Suprema Corte e a Neo Energia Brasília firmaram uma parceria para a instalação de usinas solares nos telhados do STF. A repórter Viviane Novaes acompanhou. As usinas de energia solar vão ser instaladas no teto dos anexos 1 e 2 da Suprema Corte. Estas montagens de fotos mostram que os equipamentos vão ficar no teto dos prédios. O acordo de cooperação técnica foi assinado entre o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e dirigentes da Neo Energia, entre eles o CEO da empresa, Eduardo Capilasteg. O executivo disse qual será o investimento com as usinas de energia solar e a economia para o Supremo. Hoje, a assinatura deste acordo com o Supremo Tribunal Federal é mais marco neste caminho da sustentabilidade. Este proyecto es parte de nuestra búsqueda por soluciones innovadoras que beneficien a la comunidad. Con investimento de R$1 millón giraremos economía de R$275.000 ano a las contas públicas. O investimento de R$1,5 milhão será da própria Neo Energia. O acordo faz parte do Programa de Eficiência de Energia regulado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e beneficia órgãos públicos, por exemplo. O presidente do STF disse que a parceria com a Neo Energia está associada às preocupações ambientais. A questão da proteção ambiental se tornou um dos temas definidores do nosso tempo. E é um dos eixos da minha gestão. Nós estamos procurando tomar todas as medidas ao nosso alcance para minimizar o impacto ambiental da atuação do Supremo e do Judiciário de uma maneira geral. O ministro Barroso também destacou que o Brasil precisa assumir o papel de liderança na pauta ambiental. Nós hoje não temos condições de sermos uma grande liderança industrial ou tecnológica. Infelizmente, eu espero que possamos vir a ser em breve. Mas o Brasil tem toda a condição de ser uma grande liderança global ambiental, porque nós temos energia predominantemente limpa, que é a hidroelétrica, nós temos fontes inesgotáveis de energia renovável, solar, eólica e biomassa, e temos a Amazônia também com os serviços ambientais que presta ao Brasil e à humanidade. No dia 28 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Para celebrar a importância da data, a Praça dos Três Poderes recebeu iluminação diferente. O prédio sede do Supremo Tribunal Federal ganhou uma iluminação com as cores da bandeira que representa a diversidade. A data foi escolhida porque em 1969 houve uma reação a uma abordagem policial contra frequentadores, membros da comunidade LGBTQIA+, de um bar nos Estados Unidos. Atualmente, a data é celebrada em vários países. A edição de hoje fica por aqui. Gisele, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. E você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue com a gente aqui na TV Justiça e até a próxima. Tchau!